Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, então vamos começar, porque hoje a gente vai falar sobre aplicações em integrais duplas. Mas antes, eu queria só resolver um exercício com vocês, que foi o que eu deixei para casa. Vocês fizeram? Fizeram? Tudo bem. Então, a gente vai fazer agora aqui em sala e depois a gente vai comparar os resultados com o de vocês, né? Então, olha só. Esse exercício 4 aqui, a gente não chegou a fazer na aula passada, mas a gente vai fazer agora. Então, isso aqui ainda é do assunto de coordenadas polares. Então, olha só. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide, aí ele me dá aqui esse paraboloide. Aqui a questão foi até, assim, bonzinha com a gente, né? Porque ele me diz que é um paraboloide. Ele poderia não me dizer. Ele só dizer assim, olha, calcule o volume do sólido limitado pelas duas curvas, ou pelas duas superfícies, z igual a zero e esse z aqui. Pronto, aí você que tinha que ver se era um paraboloide, se era uma esfera, enfim, um cilindro, você ia ter que ver. Mas tá, ele já disse para a gente que é um paraboloide, então vamos usar essas informações, até para a gente entender por que é um paraboloide isso daí. Então, deixa eu colocar aqui as informações. Na verdade, são só duas superfícies, z igual a zero e z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Pronto, vamos lá. Gente, aqui, por que isso é um paraboloide? Assim, a priori, pode não parecer diretamente para a gente, mas você pode fazer uma simples manipulação aqui. Coloque em evidência o menos nesse z. Aí vai ficar 1 menos x quadrado mais y ao quadrado. Nesse parêntese aqui, você enxerga uma função muito conhecida, que é o paraboloide, como a gente está acostumado. Se eu fosse pedir para você desenhar só essa função aqui, x quadrado mais y ao quadrado, você saberia fazer. Você colocaria aqui os três eixos e você faria este paraboloide aqui. Então, esse daqui seria a função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aqui, nesse caso, tem um negativo na frente e depois eu vou somar com 1. Então, bora por partes. Vamos considerar primeiro o negativo. Como seria o gráfico dessa função colocando menos na frente? Ora, se você colocasse o menos na frente, então os valores que seriam todos positivos, com exceção na origem, agora iam virar todos negativos. Geometricamente falando, você vai refletir esse gráfico. Então, em vez de ele ficar com a concavidade para cima, ele vai ficar com a concavidade para baixo. Então, o gráfico dele agora seria mais ou menos assim. Então, este daqui seria o gráfico da função z igual a menos x quadrado mais y ao quadrado. Mas a nossa função não é só isso. A nossa função é isso daqui mais 1. Aqui, ó, mais 1. Ou seja, eu estou pegando o gráfico e deslocando uma unidade para cima. Estou deslocando mais 1 na minha imagem. Então, esse paraboloide aqui, ele vai continuar com concavidade para baixo, mas eu vou deslocar ele uma unidade para cima. E nesse caso, o gráfico final vai ficar mais ou menos assim. Então, nós faremos aqui um paraboloide. Seria algo mais ou menos assim, onde bem aqui é o valor 1. Então, gente, essa daqui é a nossa função que ele me deu, que é a função z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. O que ele quer da gente é que a gente calcule o volume que está limitado por esse paraboloide e o plano z igual a zero. Z igual a zero é justamente o chão, é o plano xy. Então, o que ele quer é o volume desse sólido que vocês estão vendo aqui. Nesse caso, nós aprendemos que para calcular volume, né, de uma superfície, na verdade de um sólido que está abaixo de uma superfície, basta você fazer o quê? Integrar essa superfície, ainda mais se a função for não negativa.
que é esse caso aqui, ó, esse pedaço aqui todinho, a minha superfície ela está ou no plano xy ou acima dele. Então, se eu calcular a integral desta função aqui, eu vou obter o volume que ele está me pedindo. Então, o volume desejado, nesse caso, nada mais é do que uma integral dupla sobre uma região desta função, que é, a função é 1 menos x² mais y². Bom, nós já sabemos qual é a função que eu quero integrar. Agora a pergunta é, qual é essa região aqui de integração? Aí vamos voltar para o nosso desenho. Bom, a região de integração é aquela região onde a superfície ela intercepta o meu plano, z igual a 0. Então, se você reparar, nesse paraboloide, quando eu corto ele com o plano XY, ele forma que desenho, né? Ele forma essa região aqui, que vocês estão vendo que é um disco. Ok, esse disco aqui que vocês estão vendo, o centro dele está na origem. Agora, quanto é o raio dele? Como é que eu vou saber? Bom, para eu descobrir quanto é o raio desse disco aqui, basta eu igualar. Eu vou igualar essa superfície com a superfície z igual a 0. Quando eu igualo as duas superfícies, é quando eu tenho a interseção delas. Igualando esse z com esse z, vai ficar assim. Deixa eu fazer aqui do lado. Vai ficar 0 igual a 1 menos x² menos y². Ajeitando a minha equação, vai ser x² mais y² igual a 1. Então, nesse caso, essa minha região de integração, ela é um disco, né, porque isso aqui é só interseção, ou seja, isso aqui é uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, a minha região de integração é esse disco de centro na origem e raio 1. Ora, se a minha região de integração é um disco, você não vai pensar duas vezes. Você vai falar, bom, já que é um disco, eu não vou usar coordenadas retangulares, eu vou usar coordenadas polares. Então, na sua prova, caiu alguma região assim arredondada. Você não vai pensar duas vezes, você não vai perder tempo. Você vai partir para coordenadas polares. Muito bem. Em coordenadas polares, se eu for querer obter a minha região de integração, ou melhor, os meus limites de integração, eu vou ter que obter não para x e y, mas para r e θ. Nesse caso aqui, gente, vamos lá, o r, ele está entre quais valores, o r, para essa região, para esse disco? Entre 0 e 1, né? Muito bem, então, vocês já estão agora muito familiarizados com isso daqui. E o θ está entre quanto e quanto? 0 e 2π, né? Então, está aqui, 0 e 2π. Então, na hora que eu for integrar, eu vou transformar as variáveis para coordenadas polares, porque assim vai ficar muito mais fácil a conta para mim. Tanto que, como é que vai ficar essa minha integral aqui? Ela vai ficar assim, igual, aí aqui eu já vou transformar para polares. Então, o meu r está entre 0 e 1, e aqui tanto faz que eu vou começar integrando. Meu θ está de 0 a 2π. Aí, olha como é que vai ficar aqui, gente. Vai ficar 1 menos... Aqui tem duas formas de você substituir. A primeira forma é você já colocar, como a gente fazia na aula passada, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Você pode fazer sem problema nenhum. Mas, nesse caso aqui, perceba que ele já colocou x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você lembrar, uma das relações, quando você vai transformar de coordenadas polares para retangulares e vice-versa, envolvia justamente isso daqui. Quem é o x² mais y ao quadrado, vocês lembram? É o r ao quadrado. Né? Pode lembrar. A pessoa não lembra disso. Não tem, se você não lembrar, não tem problema. Pode jogar direto. R cosseno, R seno, que vai dar certo também. Mas caso você lembre, em coordenadas polares, isso daqui é justamente o meu r², que a gente obteve quando a gente aplicou o teorema de Pitágoras. Então, isso daqui é o r². Então, aqui vai ficar 1 menos r². Ó, então, a função virou isso daqui, que é uma coisa bem simples também. Aí, dr, dθ. Esqueci alguma coisa? Esqueci, né? O jacobiano,
que é o nosso fator de correção. Eu esqueço aqui, mas você não vai esquecer na sua prova, né? Então, vamos lá. Agora que você está percebendo que essa função todinha aqui, ela parece θ. Tem o θ aqui no meio? Não. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso já separar em duas integrais. Vou deixar assim, igual uma integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 1, aqui eu já vou multiplicar, ó, r vezes 1 é r, menos r vezes r ao quadrado, r ao cubo. Ó, já ficou assim, já separei em duas integrais. Bom, essa integral aqui, integral de 1 de 0 a 2π, vai dar 2π. Então, isso aqui vai ser 2π. E agora eu vou integrar isso daqui. Integral de r vai ser r ao quadrado sobre 2, menos integral desse daqui, r à quarta sobre 4. Isso aplicando de 0 a 1. Quando eu colocar 1, vai ficar meio menos 1 quarto, e quando eu colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui vai ser 2π vezes meio menos 1 quarto. Bom, meio menos 1 quarto vai dar 1 quarto. Né? Aí 1 quarto vezes 2π, no final vai ficar π sobre 2. Como isso aqui é um volume, ele não me diz qual é a unidade, então só vou colocar assim, unidade de volume. Então, essa daqui é a nossa resposta. Aí eu pergunto para vocês, foi isso que deu a resposta de vocês? Que vocês fizeram em casa, certo? Todo mundo fez aqui. Então, foi isso que deu aqui a resposta de vocês? Π sobre 2? Muito bem. Caso você tenha errado, não tem problema, você só vê aí mais ou menos onde foi que você errou. Bom, gente, então é isso. Então, isso aqui encerra basicamente o assunto da aula passada, apesar de que hoje nós ainda vamos integrar usando coordenadas polares. Porque, como eu já disse, o assunto de hoje vai ser aplicações. Então, assim, em questão de conteúdo de integrais, a gente não vai ter um conteúdo novo. O que a gente vai ter aqui, na verdade, é como usar as integrais para fazer algumas coisas da física ou da engenharia. Então, na aula de hoje, a gente vai ver duas aplicações de integrais duplas. Nós vamos falar sobre massa e sobre centro de massa, que são aplicações assim, muito úteis que você vai ver muito aí na sua vida profissional, né? Tanto mesmo que você escolha um outro tipo de engenharia, sei lá, engenharia da computação, engenharia elétrica, mas assim você pode trabalhar assim com massas, né? E com centro de massa também. Até porque isso que a gente vai trabalhar aqui, a gente serve não só para massa, mas para potencial elétrico, enfim. O que a gente vai tratar aqui, a forma que a gente vai tratar, você pode usar o mesmo raciocínio em várias áreas da engenharia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de massa. Então olha só, falando de massa, vamos imaginar que você tem um objeto, vamos pensar que você tem uma chapa metálica. Essa chapa, vamos dizer que ela é retangular. Então, está aqui o retângulo. Digamos que eu fale para você o seguinte, fala, olha, a densidade dessa chapa é, vou colocar aqui, a densidade igual a 2 quilos por metro quadrado. Então, é uma chapa bem fininha, não é tão pesada assim, 2 quilos por metro quadrado. E eu pedisse para você, olha, calcula para mim a massa dessa chapa. Ó, perceba o seguinte, aqui, gente, eu estou colocando a densidade como massa sobre área. O normal, quando a gente fala de densidade, é massa sobre volume, porque o nosso mundo é tridimensional. Mas a gente vai tratar aqui só de objetos onde uma das medidas é muito pequena em relação às outras. Coisas finas, coisas laminares. Então, por conta disso, eu posso tratar como se a minha densidade fosse massa por área. Tudo bem? Aí tá. Nesse caso aqui, se eu pedisse para você, olha, calcula para mim a massa dessa chapa. Essa chapa tem essa densidade aqui. Aqui que você tem que fazer? Você tem que medir esse retângulo. Aí, digamos que você descobriu que a base é 1 metro, a altura é meio metro. Aí você calcularia a área desse retângulo. Você faria a área, nesse caso, vai ser 1 metro vezes meio metro. Isso aqui vai dar meio metro quadrado.
E agora, para eu descobrir a massa, basta eu pegar a minha densidade, que é 2 quilos por metro quadrado, e multiplicar pela minha área, que é meio metro quadrado. Nesse caso, você percebe que a sua massa é 1 quilo. Pronto. Acabou. Então, isso é calcular massa. Se você já sabe a densidade, se você sabe a área, acabou. Você consegue calcular a massa ali de um objeto. Beleza. Só que a questão é, esse tipo de problema aqui, ele é muito sem graça. A gente quer problemas mais desafiadores. Então, vamos dizer que a densidade ela não é mais constante. O que acontece, né? O normal é que isso aconteça. O nosso próprio corpo ele tem uma densidade variável. Não é a mesma densidade em cada parte do nosso corpo. Os objetos são assim. Tem objetos que parte do corpo deles é como se a massa fosse maior, enquanto que em outra parte fosse uma massa menor. Então a massa ela não é distribuída de forma uniforme em todos os objetos, em todos os corpos. Não é assim que funciona. Então vamos dizer, olha só agora, que você tem um objeto cuja densidade ela está variando. Só que assim, pelo menos você sabe a densidade em cada ponto do objeto. Então vamos dizer que você tem uma função e essa função ela consegue modelar a densidade em cada ponto do seu objeto. Para ficar ainda mais divertido, vamos supor que nosso objeto não é mais um retângulo, é um objeto com formato geral, formato qualquer. Então, vamos imaginar que é um objeto assim, ó. Então, essa região D aqui, ela representa o formato do nosso objeto. Porém, para cada ponto desse objeto, eu sei quanto é a densidade, só que a densidade está variando. E agora, o meu desafio é descobrir qual é a massa desse objeto. Você vai falar, professor, isso aí parece impossível, né? Porque como é que eu vou saber se para cada ponto do meu objeto, a minha densidade pode mudar? Por exemplo, nesse ponto aqui, a densidade pode ser 1. Aqui já pode ser 2, aqui pode ser meio, aqui pode ser 3,5, enfim, a densidade ela está variando para cada ponto. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos usar aqui estratégias que nós já sabemos, que nós já usamos aqui em cálculo 2. A primeira delas que eu vou fazer é colocar esse meu objeto dentro de um retângulo, porque assim, retângulo, você sabe calcular a área de retângulo, é muito mais fácil. Então eu vou colocar este objeto aqui dentro de um retângulo. Aí você já sabe, né? Se eu estiver no retângulo, mas fora aqui desse meu objeto, então a minha densidade vai ser 0. Então não vou ter massa nesse caso, tá? Além disso, o que eu faço? Eu vou dividir esse meu retângulo em subretângulos, coisa também que a gente já vinha fazendo anteriormente. Claro que aqui nessa minha divisão, por mais que visivelmente não seja isso, mas eu estou aqui tentando colocar retângulos, subretângulos de mesma área. Ok. Agora eu vou olhar para um subretângulo só para a gente ter um exemplo. Então, eu vou olhar para esse daqui. Vamos olhar para esse subretângulo. E vamos tentar calcular a massa para esse subretângulo. Depois a gente tenta calcular para os outros. Tenta usar o mesmo raciocínio. Então, agora que eu tenho um subretângulo, eu já sei calcular a área. A área vai ser base vezes altura. Nesse caso, eu vou chamar de ΔA. Só que eu ainda tenho um problema. Qual é o problema? Por mais que eu tenha agora um subretângulo menorzinho, mas a minha densidade ainda está variando dentro do subretângulo. Então, para simplificar, eu vou escolher um ponto desse meu subretângulo, vou escolher um representante dele. Aí vamos dizer que eu escolhi esse ponto, um ponto bem aqui, um ponto, sei lá, x e j estrela, y e j estrela. Aí, olha o que eu vou considerar. Eu vou calcular a densidade nesse ponto que eu escolhi. E vou considerar que em todo esse meu subretângulo, a minha densidade é constante. Esse que vai ser o raciocínio. Porque se eu tenho densidade constante e a área eu sei calcular, eu consigo calcular a massa. Basta eu pegar essa densidade constante vezes a minha área. Então, nesse caso, como é que ficaria a massa
para esse subretângulo, a massa seria, e eu vou chamar de M e J. Ela seria a minha densidade nesse ponto, que eu vou chamar de ρ, aí X e J, que eu estou naquele subretângulo, vou colocar aqui um asterisco, que eu fixei ele, Y e J asterisco. Então, essa densidade aqui eu estou considerando que ela é constante, todo aquele retângulo, e eu vou multiplicar a densidade pela área do retângulo, que eu estou chamando de ΔA. Então, com isso, eu consigo obter a massa para esse subretângulo. Se eu quero a massa total, você já sabe, a massa total vai ser aproximadamente um somatório de todas as massas. Claro que nesse caso aqui, ó, por exemplo, nesse subretângulo que não tem a parte aqui, essa região D, qualquer ponto que eu pegar, a densidade vai ser 0. E aí a massa vai ser 0, mas não tem problema. Ele não deixa de entrar aqui no somatório, mesmo que eu vou somar com 0. Então, I vai de 1 a... Vou colocar aqui um K. J vai de 1 a L. Aí eu coloco aqui a densidade. Ou melhor, para simplificar, vou colocar logo as massas. Está aqui. Então, se eu quero uma aproximação para a minha massa, basta eu fazer o somatório de todas as massas, seja da massa de cada subretângulo. Isso é uma aproximação. Aí você pode dizer, professor, mas não é uma boa aproximação. Mas é uma aproximação. Mas eu posso melhorar a aproximação. Como é que eu faço, gente, para melhorar? Basta eu dividir em mais subretângulos. Quanto mais subretângulos eu tiver, ou seja, quanto mais fina for a minha partição, tanto em X quanto em Y, eu consigo uma aproximação cada vez melhor. E se por acaso a quantidade desses subretângulos tender ao infinito e esse limite convergir, eu vou obter exatamente a massa que eu queria. Então, em outras palavras, a minha massa vai ser igual ao limite quando, estou chamando de K e L, né? K e L tender ao infinito desses somatórios I e J dessas massas, que é isso daqui, é a densidade X e J estrela, Y e J estrela, ΔA. Ora, mas você olha para isso daqui, e por mais bonito que essa expressão seja, mas você sabe o que ela representa. Ela é o quê? Uma integral dupla. Integral dupla de Riemann. Então, você não vai escrever assim na sua prova, né? Você vai escrever assim, massa igual a integral dupla sobre a minha região D, e a única função que vai aparecer aqui é a função densidade. dA. Então, olha só. Se você quer descobrir a massa de um objeto e você sabe a densidade dele, basta você integrar a função densidade. Então, integrou a função densidade, o resultado que você vai obter é a massa do seu objeto. Deu para entender, gente? Tudo certo? Então, é essa expressão que a gente vai usar. Ah, professor, então, no final das contas, é só integrar a função densidade? É só isso. Mas só ficou fácil porque a gente conseguiu usar aqui nossos conhecimentos de integrais duplas para chegar numa expressão que fosse fácil para a gente calcular. Bom, então é isso. Então, agora bora treinar, bora exercitar. Então, bora aqui para o slide. Vou mostrar aqui o resumo do que eu já falei, mas essa aula é a aula 25. Nós estamos falando sobre aplicações de integrais duplas, começando com densidade e massa. Depois vamos falar de centro de massa, isso ainda hoje. Então, falando de massa ainda, nós temos aí uma lâmina, e para essa lâmina você sabe a densidade em cada ponto. E nós queremos descobrir a massa. O que nós fizemos? A gente dividiu essa minha região em vários retângulos. E para cada retângulo eu sabia calcular a massa, porque para cada retângulo a massa seria aproximadamente essa densidade fixa vezes ΔA. E aí, no caso, se eu quero a massa total,
do meu objeto, basta eu passar esse limite nesse duplo somatório de Riemann e assim eu obtenho essa integral dupla, que foi o que nós demonstramos aqui no quadro. Sabendo disso, vamos fazer aqui alguns exercícios. Primeiro, uma massa está distribuída sobre esse disco e a densidade dela é essa. Aí só fala aqui, a densidade é quilos por metro quadrado, é a unidade. Determine a massa total. Só isso. Então, bora fazer. Você vai ver que é bem tranquilo. Agora que você sabe a expressão, né? Agora ficou tranquilo. Então, eu só vou escrever aqui quem é a densidade, a função densidade, que é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, e vou considerar também a minha região, que ele fala que é um disco. Centro na origem e raio 1. Com essas duas informações, eu já consigo obter a massa do meu objeto. A primeira coisa que você sempre vai fazer numa questão de integral é desenhar a região de integração. Então, a minha região é isso daqui. Aí eu vou fazer um esboço dessa região. Aí eu coloco aqui o plano cartesiano e faço um disco, centro na origem e raio 1. Então, essa daqui é a minha região de integração. Aí, nesse caso, como você viu que a sua região é um disco, então você, com certeza, você vai querer usar coordenadas polares. Ah, professor, posso usar as cartesianas? Pode, mas você vai ter muito mais trabalho, mas pode. Mas nesse caso aqui, ó, a gente vai usar coordenadas polares. Então, o meu R, aliás, inclusive é o mesmo domínio de antes, que a gente fez naquela outra questão. Então, você já sabe, ó, que o seu R ele vai variar de 0 a 1. E o θ vai variar de 0 até 2π. E isso daqui eu vou transformar também para coordenadas polares. Lembrando que tem aquela relação lá que eu usei também na questão anterior, que é a relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu sei disso, então, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é igual a r. Então, aquela minha função ali, em coordenadas polares, ela é só r. Só. Então, como é que vai ficar a minha integral? A massa total vai ser a integral dupla sobre a minha região D da minha função densidade. Só que eu vou transformar isso aqui para coordenadas polares. Então, vai ficar integral de 0 a 1, de 0 a 2π. Essa função aqui todinha é só r, vezes o jacobiano, que também é r, aí dr, ou melhor, dθ, né? Eu comecei aqui em θ, dr. É só isso aqui? É. Perceba que ficou muito fácil, né? Mas por quê? Porque você sabe a fórmula para calcular aqui a massa e você sabe mudar as variáveis para coordenadas polares. Aí ficou fácil mesmo. Então aqui, ó, vai ficar, já vou dividir em duas integrais, já que eu tenho um retângulo polar. Vai ficar a integral de 0 a 1, r ao quadrado, dr, integral de 0 a 2π, dθ. Então, ó, a minha massa vai ser igual. Essa primitiva aqui é r ao cubo sobre 3, isso de 0 a 1. A primitiva aqui é só θ, de 0 a 2π. Bom, aqui vai ficar 1/3, aqui vai ficar 2π. Então, no final, vai ser 2/3 de π. Só que agora ele me diz que a densidade é em quilo por metro quadrado. Então, isso aqui eu vou colocar quilos. Então, essa daqui é a minha resposta final. Então, perceba que essa lâmina, que é uma lâmina circular, ela tem ali aproximadamente uns 2 quilos. 2 quilos e pouquinho. Bom, alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Ó, perfeito.
aqui ele perguntou se importa ou não a minha ordem de integração aqui, se eu vou integrar primeiro em θ ou primeiro em r. Nós aprendemos isso lá nas integrais, primeira aula de integral dupla, que toda vez que você tem um retângulo, né, ou seja, quando é que eu tenho um retângulo? É quando as duas variáveis aqui, e nesse caso r e θ, elas estão entre constantes. Ó. Nesse caso o r está entre 0 e 1, que são constantes. E o θ está entre 0 e 2π, que são constantes também. Então, toda vez que os limites de integração são sempre constantes, não importa a ordem de integração. Isso vem do próprio teorema de Fubini. O teorema de Fubini ele vai dizer que se você tem uma região lá retangular e você vai integrar sobre ela, então calcular a integral dupla é como se fosse calcular uma integral inteirada. E nesse caso não importa a ordem de integração. Então, por isso que aqui, quando eu vejo que os limites de integração são sempre constantes, eu posso integrar primeiro em θ, depois em r, ou tanto faz. E aqui, na verdade, eu já separei em duas integrais, porque eu percebi que eu tenho uma função que só depende de r e uma que só depende de θ. Na verdade, nem tem θ aqui, né? Aí, então, eu consigo separar já em duas integrais e calcular simultaneamente. Agora, cuidado. Nós vamos ter questões aqui, não hoje, mas pelo menos na próxima semana, em que mesmo que você passe para coordenadas polares, o r ele não vai estar entre duas constantes. O r pode estar entre uma função que depende de θ. Aí, nesse caso, você obrigatoriamente vai ter que integrar primeiro em r, para depois em θ. Que nem lá também nas regiões mais gerais. Eu tinha tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 você vai integrar primeiro em y, tipo 2 primeiro em x. E aí, nesse caso, a ordem importa. Tá bom? Então é isso. Mais alguma dúvida? Diga. Pois é, olha, essa pergunta foi boa. Professor, e se o R estiver entre x e y? Só que nesse caso, se eu quero transformar para coordenadas polares, então eu posso até escrever assim, R menor ou igual que x e y. Eu posso até escrever assim, mas não esqueça que na hora que eu for passar para integral, tudo tem que estar em função de r e θ. Então, eu vou ter que dar um jeito de transformar x e y para r θ, o que não é difícil, porque eu sei que o x, por exemplo, é o r cosseno, e o y é r seno. Então, por exemplo, bora colocar assim, fica até melhor. R quadrado está entre x e y. Ora, se o x é r cosseno e o y é r seno, então seria a mesma coisa que dizer que cosseno θ é menor ou igual que r, que é menor ou igual que seno θ. Aí, nesse caso, faz mais sentido. Aí, na hora que você for passar aqui para integral, você vai colocar no dr aqui, para o dr, seria cosseno de θ e seno de θ. Só que você também não ia poder separar. Daqui mesmo você tem que começar a integrar em r obrigatoriamente e depois integrar em θ, sem poder separar aqui nos integrais. Tá? Aí seria mais ou menos isso que ia acontecer. Mas a gente vai fazer exemplo disso, pelo menos acho que na segunda-feira a gente vai fazer. Ok, gostei, mas estou gostando das perguntas. Mais alguma pergunta? Então tá. Então vamos continuar. Vamos fazer mais um exercício. Olha isso daí. Uma massa está distribuída em uma chapa triangular. Aí os vértices são esses daqui, ele me deu. E a densidade é essa. É a mesma história, né? Isso aqui, a densidade está em quilos por metro quadrado, ele quer que eu calcule a massa total. Então agora você já nem se assusta com uma questão dessa. Só aplicar a fórmula da massa, que é uma integral dupla, e você consegue obter a massa do seu objeto. Então vamos fazer aqui no primeiro quadro. Aí de novo, eu só vou colocar a densidade e a minha região. A minha densidade é a função x vezes y. E a minha região é um triângulo cujos vértices são 0 e 0, ou melhor, 0 e 0 não, né? 1 e 0. E 0, depois 1 e 1,
depois 0 e 1. Basta essas informações, já consegue obter a massa do meu objeto. É claro, primeira coisa, verifique qual é a sua região de integração. Desenhe a sua região. Isso é primordial numa questão de integral. Então, ele me diz na questão que a minha região é um triângulo. A chapa ela é triangular. E os vértices do triângulo são esses daqui. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui no plano cartesiano. Aí eu vou marcar esses pontos. O ponto é 1 e 0. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Está aqui 1. 0 e 1. Vamos dizer que 1 em y está bem aqui. 1 e 1. Então, 1 e 1 estaria por aqui. Tá? Então, esses aqui são os vértices do meu triângulo. Então, agora eu só vou unir os vértices. E aqui, então, eu percebo que esta daqui é a minha região de integração. Olha, nesse caso aqui, você tem um triângulo. Um triângulo, ele não tem um formato assim, arredondado. Então, é muito melhor para a gente, nesses casos, usar coordenadas retangulares. Como o próprio nome já diz, coordenadas retangulares, elas vão ser úteis, principalmente quando você tem assim um polígono, que fica muito mais fácil de você representar em coordenadas retangulares do que em coordenadas polares. Você tem um trabalho aqui para colocar em coordenadas polares. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu tenho que observar a minha região e eu já percebo que ela não é um retângulo. Se não é um retângulo, ela é uma região mais geral. Eu posso olhar para ela como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Nesse caso, como eu posso tanto 1 quanto 2, eu vou fazer do tipo 1, que é o que a gente está mais acostumado, é olhar ali verticalmente. Então, verticalmente, eu percebo que o meu y ele está limitado por baixo por essa reta aqui, essa reta inclinada, e ele está limitado por cima por essa reta que está na horizontal. Tanto essa reta horizontal quanto essa reta inclinada, eu posso escrever isso como se fosse y em função de x, como se fosse o gráfico de y em função de x. Por exemplo, para essa reta horizontal aqui azul, qual seria a minha função? Y igual ao quê, gente? Aqui. Y igual a 1. Não é uma reta horizontal, então y igual a 1. Tá, e para essa reta de baixo aqui, seria o quê? Y igual a quanto? Aí, nesse caso, você tem uma reta inclinada. Você sabe, lá do ensino médio, toda reta inclinada é uma função afim. E uma função afim, ela é dada por isso daqui, por essa expressão. Y igual a vezes x mais b. Onde b é justamente onde a reta corta o eixo y. Então, aqui, ó, corta no 1. Então, você já sabe que é ax mais 1. E agora, professor, para eu descobrir esse A, o que eu faço? Você pode aplicar nesse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui, que é um ponto da reta, ele me diz que quando x é igual a 1, o meu y é 0. Então, se eu fosse aplicar nesse ponto, ia ficar y igual a 0, x igual a 1. E eu ia descobrir, então, que o A é igual a menos 1. Aqui eu estou fazendo rápido, tá, gente? Mas isso aqui, porque essa parte de encontrar uma reta a partir de 2 pontos, você já sabe, lá do seu ensino médio. Então, ó, eu descobri que o A é menos 1. Então, no final, eu percebo que a minha função y é a função 1 menos x. Eu nem precisaria fazer isso daqui. Basta eu perceber o seguinte, ó. Quando x é 0, y é 1, está aqui. E quando x é 1, y é 0, está aqui. Então, essa função realmente é o gráfico dessa reta aqui inclinada. Ok. Agora que eu sei disso, e olhando isso aqui como uma região do tipo 1, eu percebo que o meu y ele está limitado por baixo por essa reta e por cima por essa reta. Então, eu vou escrever assim. Vou escrever que o y é maior ou igual que 1 menos x e menor ou igual que 1. Pronto. E o x? Olha, se o meu y eu já escrevi ele entre funções, então o meu x vai estar entre duas constantes. Essa minha região, olhando para x, ela começa em x igual a 0 e termina em x igual a 1.
Então, meu x está entre 0 e 1. Agora que eu tenho as minhas limitações, tanto para x quanto para y, eu consigo montar a minha integral. Então, como é que vai ficar a minha integral? A massa dessa minha chapa triangular vai ser integral dupla. O meu y está entre 1 menos x e 1. E o meu x está entre 0 e 1. Olha, aqui a ordem importa. Eu tenho que começar com y, depois com x. Se eu inverter, eu vou errar. É que nem a gente viu lá na nossa aula de regiões mais gerais. E a minha função densidade é a função xy. Então, gente, se você perceber, a parte assim menos fácil, não vou falar difícil, porque não é difícil, a parte menos fácil é você chegar na integral. É você ter essa interpretação. Ah, eu vou usar coordenadas retangulares, vou usar coordenadas polares, vou desenhar minha região de integração. No final, vou chegar na integral. Chegou aqui, é cálculo 1, basicamente. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou integrar primeiro em relação a y, x para mim é constante. Aí vou aplicar aqui meus limites, depois eu vou integrar em x. Acabou. Então, isso é cálculo 1. Então, vamos lá. Se eu for integrar primeiro em relação a y, o x é constante. Então, só vou integrar o y. Vai ficar x vezes y ao quadrado sobre 2. Esse sobre 2, esse meio, é constante. Então, já vou deixar ele aqui fora. Então, vai ficar meio integral de 0 a 1. E aqui, x vezes y ao quadrado. Ó, é y ao quadrado sobre 2. Só que sobre 2 eu deixei aqui fora. Só que falta eu aplicar o intervalo de 1 menos x até 1. Aí isso aqui vai ser, colocar aqui embaixo, m igual a meio integral de 0 a 1, aí x vezes, vamos lá, no lugar do y eu vou colocar 1, então vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos, no lugar do y eu vou colocar 1 menos x, vai ficar 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. E vamos fazer essa conta, né? Então, vai ficar... O quadrado primeiro é 1. Aí tem esse menos aqui, vai ficar menos 1, então. Aí, menos 2 vezes 1 vezes x vai ficar 2, menos 2x. Com esse menos vai ficar mais. Então, mais 2x. Depois, mais x quadrado. Mas tem esse menos. Então, menos x quadrado. Aí aqui eu já simplifico. 1 com menos 1. Aí eu já vou multiplicar esse x com esse pessoal aqui de dentro. Então vai ficar a massa igual a meio integral de 0 a 1. Aí x vezes 2x vai ficar 2x quadrado. Menos x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Agora, basta eu integrar aqui esses dois. Vai ser meio. A integral disso daqui vai ficar 2/3 de x ao cubo menos x à quarta sobre 4. Isso aplicado de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 0 vai zerar. E quando eu colocar 1, vai ficar só o coeficiente. Então, isso aqui é meio vezes 2/3 menos 1/4. Vou tirar MMC. MMC é 12. Então, vai ser meio vezes 12. 12 dividido para 3 vai dar 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 12 dividido para 4 é 3. Vezes 1 é 3. Então, resposta final. A minha massa vai ser... Aqui vai dar 5. Embaixo, 24. 5 sobre 24 quilos, que é a unidade de massa. Pronto, mas o resto é cálculo, basicamente, né? Chegou ali na nossa integral. Chegou aqui, o resto é cálculo 1, e você consegue chegar na resposta 5 sobre 24. Alguma pergunta do que a gente fez aqui? Tudo certo? Então, vamos continuar. Agora, gente, eu queria falar com vocês sobre centro de massa. Eu vou começar no quadro
Porque, na verdade, para eu falar de centro de massa, eu preciso que vocês já tenham tido um contato com esse assunto. E aí eu volto a perguntar para vocês. Vocês tiveram essa aula semestre passado? Cálculo 1? Vocês lembram? Não? Algum ensino? Não? Tá, tudo bem. Mesmo que vocês não tenham tido, porque isso é questão de cronograma, né? Às vezes a gente consegue passar, às vezes não, em cálculo 1. Mas eu vou pelo menos então dar uma revisão aqui para vocês. Uma revisão bem rápida mesmo, tá? Porque eu preciso que vocês entendam algumas coisas para depois a gente começar mesmo onde a gente quer em cálculo 2. Então, para eu falar de centro de massa, eu vou passar por algumas etapas. Mas primeiro, o seguinte, o que é um centro de massa? Centro de massa de um objeto, e aqui você pode pensar num objeto bidimensional, é como se fosse aquele ponto onde você poderia considerar que toda a massa daquele objeto estivesse ali. Por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, esse meu objeto, né? Tá aqui, ó, praticamente posso considerar ele bidimensional. Então, se eu conseguisse descobrir onde é o centro de massa dele, eu conseguiria até equilibrar ele, né, com a minha mão. Por exemplo, se eu conseguisse colocar o meu dedo aqui, por exemplo, no centro de massa, eu poderia equilibrá-lo só nesse ponto. Então, nesse caso aqui, ó, o centro de massa é como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. É claro que nesse caso aqui, eu também estou falando de centro de gravidade, né, porque aqui eles estão coincidindo. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito de centro de massa, centro de gravidade e centro geométrico. São 3 conceitos diferentes, mas assim, muito próximos um do outro. Mas hoje a gente vai falar de centro de massa. Então, centro de massa seria aquele ponto onde você pode considerar que toda a massa do seu sistema ou do seu objeto está concentrada ali. Tudo bem? Deu para entender essa parte, essa definição? Tá. Então, ó, agora que você entendeu o que é centro de massa, a gente vai estudar como é que eu calculo o centro de massa de alguns sistemas. O primeiro caso é um sistema unidimensional de partículas. Então, caso 1. Caso 1, sistema unidimensional de partículas. Ok, então olha só. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está passando aí por um parque, um parquinho, né, um playground, e aí você vê 2 crianças brincando em uma gangorra. Eu vou considerar aqui que a gangorra, digamos, ela tem uma única direção. Vou considerar a gangorra como se fosse um objeto unidimensional, ou que tem apenas uma única direção. E nesse caso aqui, eu também vou considerar que cada criança é um ponto, único ponto. Então, nesse caso, ó, você vai enxergar, pelo menos na minha representação, algo assim. Você tem aqui a gangorra e cada criança, ó, uma criança ficou bem aqui e a outra criança ficou bem aqui. E a base, né, o ponto de apoio dessa minha gangorra, desse meu sistema, estava bem aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o nosso sistema. Nosso sistema aí unidimensional de partículas. Eu tenho 2 partículas no meu sistema. Então, você olhou para essa cena e você percebeu que as crianças, elas estavam tentando equilibrar a gangorra. Elas queriam que a gangorra ficasse exatamente na horizontal. Qual ideia elas tiveram? Tiveram uma ideia muito boa, inclusive. Elas falaram assim, já sei. Vamos nos colocar numa mesma distância ali do meu ponto de apoio. Porque, assim, a priori, né, a gente vai pensar, bom, se eu estiver na mesma distância, na mesma distância, então vai estar equilibrado. Só que quando elas fizeram isso, elas se colocaram na mesma distância, elas não ficaram equilibradas. Aí a gangorra ficou girando.
Aí você passou por isso, percebeu assim, você falou assim, não, eu vou ajudar essas crianças. Já que elas querem o equilíbrio, então eu vou ajudar elas a obter o equilíbrio. Aí você pega e calcula a massa, né? Na hora você tem uma balança no bolso, você tira a balança, vê ali e calcula a massa das crianças. Aí você descobre que, por exemplo, vou chamar essa aqui de M1, né? Essa aqui é a massa da criança 1, essa aqui é a massa da criança 2. Você descobre que a massa da primeira é 40 quilos. E a massa da segunda, o que você já esperava, porque ela era menor, era 20 quilos. Você também aproveitou para medir qual foi a distância que elas escolheram, aqui a partir do ponto de apoio. Então, aqui a distância você percebeu que deu 1,5 metro para cada. Bom, aqui, gente, nesse caso, eu vou ter que falar de um outro conceito físico para vocês. Porque quando eu falo de equilíbrio, existem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio de translação, que é o que a gente está mais acostumado, é de você estar se movimentando. Porém, um objeto, ele pode estar, teoricamente, parado e, ao mesmo tempo, sem estar em repouso. Parado que eu digo nesse termo de translação. Por quê? Porque, por mais que o objeto esteja parado, vamos pensar nesse apagador, ele pode não estar em repouso. Como? Se ele estiver girando, se ele estiver rotacionando. Então, existe um equilíbrio, um repouso em questão de translação e em questão de rotação. Então, claro, a gangorra, quando eu digo que ela não estava em equilíbrio, não quer dizer que ela saiu do lugar e ficou andando por aí. Não é isso. O que eu digo que ela não estava em equilíbrio é porque ela estava girando. Então, nesse caso, o que eu quero obter para esse sistema é que o momento seja zero, momento de massa. Então, esse momento, quando ele não é nulo fisicamente, é aquilo que faz o corpo girar. Então, nesse caso aqui, ó, o momento ele não era nulo, já que as massas são diferentes. Inclusive, se eu quisesse calcular, isso aqui vem da física, tá? Se eu quisesse calcular o momento nesse ponto de apoio aqui, e considerando, vamos considerar, que geralmente se considera o anti-horário positivo, quanto é que seria o momento? O que é o momento de um sistema? É quando você pega, isso de partículas, é quando você calcula o momento de cada partícula e soma, mas considerando os sinais. Então, por exemplo, essa primeira massa aqui, ela vai gerar um momento em relação a esse ponto de apoio aqui. Esse momento vai ser um momento positivo, ó, porque essa massa em relação a esse ponto faz com que esse meu objeto, meu sistema, ele comece a rotacionar no sentido anti-horário. Então vai ficar positivo. A massa 1 é 1,5. Então vai ficar 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5. Já essa massa aqui quer fazer o corpo girar no sentido horário. Então é negativo. Então vai ficar menos 20 vezes 1,5, que é a distância até o ponto de apoio. Muito bem, então quando eu calculo isso daqui, a gente vai dar 40 menos 20 é 20, isso aqui vai dar uns 30. 30 é o quê? 30 quilo vezes metro, que é a unidade aqui do momento de massa. Então, ó, perceba que nesse caso, o meu momento ele não foi nulo, ele foi positivo, 30. O que significa, então, que o meu corpo aqui ele girou no sentido anti-horário. Ou seja, esse lado aqui desceu e esse lado aqui subiu. O que é de se esperar, já que a criança aqui, número 1, ela tinha uma massa maior do que a segunda. Beleza. Porém, isso não significa que seja impossível desse meu sistema estar em equilíbrio. Existe o que a gente vai chamar nesse sistema de centro de massa. O que é o centro de massa? É aquele ponto da gangorra, é aquele ponto onde, se esse meu apoio estivesse em cima dele, estaria equilibrado. É porque pensa, a gente está falando de criança e de gangorra, né? Mas pensa que isso aqui é uma régua e você coloca um peso de cada lado da régua. E um peso, sei lá, diferente um do outro, né? Aí você coloca lá o seu dedo assim, no meio, para tentar equilibrar. Dependendo de onde você colocar o seu apoio, aí a sua régua ela pode girar ou não ficar em equilíbrio. Aí nesse caso aqui, o nosso apoio está aqui no meio.
e a gente percebeu que não está equilibrado. Mas não quer dizer que não exista o que a gente vai chamar de centro de massa, ou seja, um ponto onde se eu colocasse o apoio ali, ficaria equilibrado. Aí vocês vão me dizer o seguinte, nesse caso, esse aqui vocês que estão sendo desafiados, né? Tá ali as crianças, tem que ajudar as crianças. Vocês querem deixar equilibrado, o que vocês fariam? Aliás, primeiro, se você pudesse mudar o seu apoio aqui, de alguma forma você conseguisse mudar o apoio, você mudaria ele para onde? Você mudaria ele para onde? Você conseguiria dizer? Ó, se você pudesse, ó, sabe aqueles vídeos do YouTube assim, que a pessoa fala assim, para tudo, aí as pessoas param e você consegue movimentar assim. Imagina que você paralisou as crianças ali, paralisou de alguma forma, você conseguiu tirar o apoio e colocar em outro lugar. Onde é que você colocaria? Muito bem, já estão falando aqui, ó. Então o que o pessoal está falando? Ah, pessoal, já sei, a gente coloca esse apoio meio metro para a esquerda. Ou seja, se eu pegar esse apoio aqui e transladar ele meio metro para a esquerda, eu vou conseguir equilibrar. Porque nesse novo caso ficaria assim, né? Ficaria... Bom, a primeira criança estava bem aqui. Tinha uma criança aqui, tinha outra criança bem aqui. Se eu colocar o meu apoio bem aqui, ó, bem aqui, ou seja, uma está a 1 metro agora e a outra está a 2 metros, sendo que essa daqui tem 40 quilos e essa daqui tem 20 quilos, aí você vai perceber que na hora que eu for calcular os momentos, 40 vezes 1 é 40, 20 vezes 2 é 40, só que negativo, e aí vai dar 0. E eu consigo equilibrar. Então, perfeito. Então, ó, você conseguiu resolver o problema. Só que, claro, essa solução não é a melhor solução, né? Porque ninguém vai pegar e quebrar a gangorra, tirar o apoio e colocar em outro lugar. Porém, por que eu perguntei isso para vocês? Eu queria que vocês identificassem para mim onde é que está o centro de massa, ou seja, onde é que eu poderia apoiar essa gangorra. Porque se você sabe, olha só o que eu vou falar agora, se você sabe que o centro de massa está a uma certa distância, nesse caso é meio metro, e você quer equilibrar o seu sistema, ao invés de você mudar o ponto de apoio, você pode mudar as partículas. Ou seja, você pode pegar, se o seu sistema lá, se o seu centro de massa está meio metro para esse lado, então você pode pegar as partículas e deslocar todas as partículas do seu sistema meio metro. Só que ao invés de ir para a esquerda, você vai transferir para a direita. Ou seja, se eu transferir essa criança aqui meio metro para cá, e essa daqui meio metro para a direita, as duas meio metro para a direita, eu também vou conseguir equilibrar o meu sistema. Sim ou não? Sim. Então, por que eu falei tudo isso, gente? Porque o que eu queria que vocês percebessem comigo é, se eu sei onde fica o centro de massa e deslocar todas as partículas exatamente essa distância do centro de massa, eu consigo obter o momento zero. Falando agora de um sistema geral, sem ser esse daí. Falar de um sistema geral. O que nós descobrimos ajudando aqui as crianças? O que a gente descobriu? Seguinte, que se você tem lá um sistema, aí calcular o momento desse sistema, você já sabe que é calcular o somatório dos momentos de cada partícula. Então é MI, XI. É isso daqui que é o momento. E se você sabe onde está o centro de massa, então calcular esse momento, pegar todas as partículas e deslocar exatamente a distância do centro de massa, que estou chamando de x barra. Então, se eu pegar todas as partículas e deslocar exatamente x barra, esse momento agora vai ser zero. Tá? Foi isso que a gente descobriu. Então, como é que você calcula o momento de um sistema? Faz o somatório. E se você sabe onde está o centro de massa, você desloca todo mundo e aí o seu momento agora vai ser zero. A partir daqui, eu consigo obter uma fórmula. Então, eu vou manipular aqui, né? Eu vou multiplicar essa massa, vou obter 2 somatórios e vai ficar assim. Vai ficar somatório de MIXI menos somatório de MI x barra igual a zero. Só que, gente, o x barra, ele é uma constante.
Então eu posso tirar ele do somatório. Ele não depende desses is de cada partícula, então eu posso tirar ele do somatório. Aí vai ficar assim. Vai ficar somatório de MI/XI igual a X barra somatório de MI. Agora eu posso isolar aqui meu X barra. Vai ficar então X barra igual ao somatório dos momentos dividido pelo somatório das massas. Então era aqui onde eu queria chegar. Se você tem um sistema unidimensional de partículas e você quer descobrir onde está o centro de massa dele, você soma os momentos e divide pela soma das massas. Em outras palavras, você também pode dizer que o x-barra é justamente o momento do seu sistema dividido pela massa do seu sistema. Então é essa fórmula aqui que nós devemos prestar atenção. Ok. Só que no nosso caso, integral dupla, nosso sistema ele é bidimensional. Então como é que seria para o sistema bidimensional? Achar um centro de massa. Então esse é o segundo caso. Então, caso 2. Sistema bidimensional de partículas. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque agora você já sabe como é que a gente acha um centro de massa. Então imagine agora que o seu sistema ele é bidimensional. Então nós estamos agora no plano. E é um sistema de partículas. Então eu tenho uma partícula bem aqui, eu tenho outra partícula bem aqui, eu tenho outra partícula bem aqui. Mas não tem problema, porque até então o que a gente sabe? Se eu pedisse para você calcular o centro de massa é o momento dividido pela massa do sistema. Só que aqui tem um problema. Assim, calcular a massa tá ok. Porque se eu tenho a massa desse daqui, a massa desse e a massa desse, eu quero calcular a massa do sistema, basta somar as três massas. Agora, na hora que você for somar o momento, você vai ter uma certa dificuldade. A pergunta é, porque assim, a gente está falando de momento, essa questão de giro. Então, qual é o meu ponto de referência na hora que eu vou girar, na hora que eu for considerar esse repouso com relação à rotação? Aí, no caso bidimensional, eu tenho duas possibilidades, pelo menos duas possibilidades. Eu posso considerar o momento em relação ao eixo X e posso considerar o momento em relação ao eixo Y. Posso considerar esses dois. Então, por exemplo, eu quero saber se o meu sistema ele está tendendo a girar em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. No caso, se eu fosse considerar o momento em relação ao eixo X, está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y, o que eu ia ter que fazer então? Eu ia ter que fazer o somatório das massas vezes a distância até o eixo X. Só que, gente, eu sei a localização de cada ponto. Então, por exemplo, esse daqui, digamos que a localização dele é o ponto 4 e 2. Aí eu te pergunto, na hora que eu for calcular o momento desse ponto em relação a X, eu vou pegar a massa dele e multiplicar por 4 ou por 2? Por 2. Por que por 2? Porque se eu quero a distância dele em relação ao eixo X, então eu estou falando justamente dessa distância aqui, vertical. E essa distância vertical é justamente o Y. É justamente o Y. E não o X. Então, não vamos se confundir. Se eu quero calcular o momento de um sistema em relação a X, eu multiplico a massa vezes Y. Por que Y? Porque Y que é a distância vertical. E a distância vertical que é a minha distância até o eixo X. Da mesma forma, se eu quisesse calcular o momento em relação a Y, então
eu teria que fazer o somatório das massas vezes a minha coordenada x, porque x que é a minha distância horizontal para o eixo y. Deu para entender, gente? Aí você vai falar assim, professor, tudo bem, entendi. Mas na hora que eu for calcular o centro de massa, eu vou ter que dividir qual o momento? Momento em relação a x, momento em relação a y. E eu te respondo, os dois. Por quê? Porque agora que nosso sistema é bidimensional, o centro de massa ele vai ter duas coordenadas, o que é de se esperar, porque nós estamos no plano cartesiano. Então, se você vai localizar o ponto que é o centro de massa, esse ponto agora vai ter duas coordenadas. Então, vai ser um ponto que eu vou chamar de ponto x barra y barra. Então, o meu centro de massa agora, ele vai ter duas coordenadas. E eu vou ter que calcular as duas. Como é que eu calculo o x barra? Bom, o x barra, eu calculo como o momento dividido pela massa. Esse momento aqui do sistema é o momento em relação a x ou em relação a y? Momento em relação a y, porque é o y que considera as distâncias horizontais. Então, se eu quero calcular o x barra, eu calculo o momento do sistema em relação ao eixo y dividido pela massa. Se eu quero calcular o y barra, eu calculo o momento em relação ao eixo x dividido pelas massas. Então, duas fórmulas aqui importantes. Agora sim, com essa revisão, a gente vai para o nosso caso mesmo. É o caso que a gente queria aqui. Então, vou fazer aqui no outro quadro. O nosso caso ainda é bidimensional, mas não é mais de partículas, é de um corpo extenso. É de uma lâmina. Então, terceiro e último caso. Colocar assim, centro de massa de uma lâmina. Agora sim, agora vai ficar mais bonito ainda, vocês vão ver só. Porque vamos imaginar que eu tenho aqui uma lâmina, ela tem esse formato, e de novo, a única coisa que eu sei é a densidade dela em cada ponto. Eu já sei calcular a massa dessa lâmina, basta eu calcular a integral dupla dessa função densidade. Mas a pergunta que eu quero agora é como é que eu acho o centro de massa dessa lâmina? Aí eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou dividir, eu vou colocar essa região dentro de um retângulo e depois vou dividir em subretângulos. Aí, para cada subretângulo, eu vou escolher um ponto. Vou escolher esse pontinho bem aqui, ó. E vou calcular o momento para esse ponto. Então, por exemplo, para esse ponto aí, o momento em relação a x desse subretângulo vai ser o quê? O que é momento? É massa vezes distância. Nesse caso, distância para o eixo x. Então, a distância para o eixo x dele é a distância vertical, ou seja, é a coordenada y. Então, a distância que eu vou considerar desse subretângulo é justamente a distância do ponto que eu escolhi para ser o representante dele até o eixo x. Então, vai ficar essa distância vertical, y, ij, estrela. Isso aqui é a distância vezes a massa. Como é que eu calculo a massa? De novo, é a densidade vezes ΔA. Então, isso é para eu calcular o momento em relação a x de cada subretângulo. Se eu quisesse calcular o momento em relação a y de cada subretângulo, eu pegaria a distância horizontal desse ponto até o eixo y. Então, ficaria x em j estrela vezes a massa.
que é a função densidade, vezes ΔA. Aí você já sabe o que eu vou fazer para obter a fórmula final. Vou fazer o somatório, vou passar o limite. Então, pulando essa parte, como é que vai ficar em termos de integral mesmo? Então, em termos de integral, se eu quero o momento dessa lâmina em relação a x, eu faço uma integral dupla sobre a minha região de y, que é a distância vertical até o eixo x, vezes a minha função densidade. E se eu quero calcular o momento em relação a y, eu uso a integral dupla de x vezes a densidade. Então, é assim que eu consigo calcular os momentos, tanto em relação a x quanto em relação a y. E para finalizar, se eu quero obter, colocar aqui, ó, se eu quero obter a coordenada x barra e se eu quero obter a coordenada y barra, que é do meu centro de massa, o x barra vai ser o momento em relação a y dividido pela massa do sistema e o y barra vai ser o momento em relação ao eixo x dividido pela massa do sistema. Só que eu não vou escrever assim, vou escrever melhor, vou escrever assim, ó. Em outras palavras, x barra vai ser esse momento aqui, que é essa integral dupla de x vezes a minha densidade, dividido pela massa. Só que quem é a massa? É a integral dupla só da densidade. E o meu y barra vai ser o momento em relação a x, que é essa integral dupla aqui, ou seja, y vezes a densidade, dividido pela massa, que é a integral dupla só da densidade. Pronto. Termina. É aqui que a gente queria chegar, nessas expressões. Ah, professor, posso simplificar aqui esse? Não, não pode, né, gente? Por favor, não faça isso. A não ser que a sua densidade fosse constante. Aí tudo bem, se a densidade é constante, ela sai da integral, aí você simplifica ela. Mas ainda fica uma integralzinha aqui, integral de 1. Né? Aliás, quando a minha densidade ela é constante, aí nesse caso eu digo que o centro de massa ele coincide com o centro geométrico, o centroide da minha região. Centro geométrico é quando eu considero o centro de uma região sem olhar para as características físicas, só olhando para a geometria, isso é o centro geométrico. Agora, quando eu considero aqui a densidade, né, de massa, aí então eu tenho o centro de massa. Se eu considerasse aqui os pesos, aí eu teria centro de gravidade. Tá? Mas aqui a gente só vai ver mesmo o centro de massa. Bom, então, todo mundo entendeu? Já sabe demonstrar? Chegou na prova, a pessoa esquecia a fórmula. Não tem problema. Você sabe demonstrar, você não precisa decorar nada. Você só chega lá na folha de trás da prova, demonstra tudinho, ache lá a fórmula, depois você começa a aplicar. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso slide. Só revisando aqui o que a gente fez. Eu tinha um objeto, eu queria calcular o centro de massa dele, né? Aí, como você já sabe, a gente pegou esse objeto, dividiu em vários subretângulos. Para cada subretângulo, a gente encontrou o momento em relação a x, depois somou tudo, passou o limite e achamos, então, essa expressão. Então, se eu quero calcular o momento em relação a x de um objeto bidimensional, basta eu calcular a integral dupla de y vezes a densidade de massa. Da mesma forma, se eu quero calcular o momento em relação a y, vai ser x vezes a densidade. E se eu quero achar o centro de massa é dado por essas duas fórmulas que vocês estão vendo aí. Bom, então, agora que a gente sabe, ó, daí o centro de massa, como eu falei, é como se fosse aquele ponto ali que toda a massa do seu objeto estaria concentrada nele. E aí você pode até equilibrá-lo, apesar de que nesse caso estou coincidindo com o centro de gravidade, né? Ok. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Ó. Primeiro, determine o centro de massa de uma lâmina retangular com densidade constante.
Depois, determine o centro de massa de uma lâmina semicircular com densidade constante. Aqui, gente, como eu falei, como a densidade é constante, vai acabar que o centro de massa ele vai coincidir com o centroide, com o centro geométrico. Mas quando a densidade não é constante, cuidado, tá? Porque pode ser que o centro de massa não coincida com o centro geométrico. Porque, claro, se a massa ela está mais concentrada em uma parte do seu objeto, né, em uma parte da sua região, então é de se esperar que o centro de massa esteja mais para ali também. Ok, vamos fazer esses dois aí. Então já vai ser de massa de uma lâmina retangular primeiro. Densidade é constante. Bom, aqui eu não preciso anotar nada, né? Porque, enfim, se de massa uma lâmina retangular, então bora aqui pro quadro logo. Gente, olha só, cuidado. Perceba o que ele falou, que a minha densidade ela é constante. Então, se a minha densidade é constante, note que não interessa se o seu objeto, por exemplo, se o seu retângulo, ele está aqui, ou se ele está aqui, ou se ele está aqui. Não interessa. Porque a densidade ela é sempre constante. Aí você vai dizer, professor, mas se ele estiver aqui, e estiver aqui, e estiver aqui, o centro de massa ele vai ter coordenadas diferentes. Isso é verdade. Mas o que importa é eu identificar dentro do retângulo onde é que está o centro de massa. Porque assim, a gente espera que o centro de massa ele esteja mais ou menos por aqui, né? Aí aqui, aí nesse caso estaria mais ou menos por aqui, nesse caso seria mais ou menos por aqui. Professor, então quer dizer que onde eu colocar o meu retângulo, a posição do centro de massa, assim, as coordenadas vão mudar. Vão, mas o que interessa é que a posição dele em relação ao retângulo não vai mudar. Tudo bem, gente? Agora, cuidado. Se a densidade não fosse constante, se a densidade fosse, sei lá, xy igual a 1 mais x quadrado. Aí teria uma diferença, né? De você posicionar ele aqui, ou posicionar ele aqui, ou posicionar ele aqui. Mas nesse caso que a densidade não é constante, ele ia te falar exatamente onde é que estava a posição do seu retângulo, tá? Se a densidade lá não é constante, ele vai ter que te dar informações de onde está localizado o seu retângulo. Já que a densidade, na hora que eu coloco ela, já estou considerando a posição do retângulo. Mas não é o caso aqui. O caso é que ela é constante. Tá, o que eu quero dizer com isso, né? Se o senhor falou, não entendi o que o senhor quer dizer. O que eu quero dizer é que no caso da densidade ser constante, você vai poder escolher a posição de onde é que está o seu retângulo no plano cartesiano. Essa que é a verdade. Tá, vou chamar, em vez de falar ρ de xy, vou colocar só ρ. Aí com isso eu quero dizer que é constante. Bom, já que ela é constante, eu vou posicionar o meu retângulo assim, no meu plano cartesiano. Eu vou colocar o meu retângulo bem aqui. Então, perceba que o meu retângulo, se ele tem base B, então eu coloquei a base dele começando na origem e aqui ele vai terminar em B. Se ele tem altura H, então aqui, ó, começando na origem e aqui ele vai terminar em H. Eu posicionei ele assim para ficar mais fácil na hora que eu for calcular a minha integral. Ele quer o meu centro de massa. Para eu calcular o centro de massa, eu preciso calcular a massa e o momento em relação a x e em relação a y. Eu vou calcular primeiro a massa, nesse caso. Então, ó, a massa, vou colocar aqui, a massa vai ser a integral dupla dessa minha densidade, que é constante. Ok, a minha região é só um retângulo. Então, o meu x está entre 0 e b, por isso que eu coloquei ele nessa posição aqui. X está entre 0 e b. E meu y está entre 0 e h. Então, estrategicamente, eu coloquei ele numa posição que fosse fácil de identificar aqui os meus limites de integração. Então, a massa é a densidade sobre esse retângulo, que vai de 0 a b e de 0 a h.
dx dy. Só que a minha densidade ela é constante, então ela sai da minha integral. Então vai ficar densidade, aí a integral em relação a x vai ficar só x de 0 a b, y de 0 a h. Isso aqui no final vai ser densidade vezes a altura vezes a base. Pronto. Então ficou bem fácil de eu calcular, porque eu posicionei numa região ali boa para calcular a integral. Tá, calculei a massa. Agora eu vou calcular o momento. Calcular logo o momento em relação a y. Aí como é que vai ficar? O que é bom de um exercício desse é que a integral, a região dela não muda. A região é sempre a mesma. Então os limites de integração são os mesmos. Então aqui, ó, de 0 a b, de 0 a h. Aí o que muda é aqui. Vai ficar densidade vezes x. Porque é momento em relação a y. dx dy. Mas não tem problema. A minha densidade ainda é constante. Então ela vai sair da integral. A integral de x é x² sobre 2 de 0 a b. E a integral só de dy é y de 0 a h. Aqui, fazendo essa conta, vai ser densidade vezes altura vezes b² sobre 2. E por último, eu vou calcular o momento em relação a x. A integral não muda aqui, ó, nos limites de integração. Aqui o que vai mudar é a função de dentro. Aí nesse caso é a densidade vezes y. Aí dx dy. Aí a mesma coisa, gente. Aqui é a densidade. Aí a integral em relação a x vai ficar só x de 0 a b. A integral de y é y² sobre 2 de 0 a h. Então, nesse caso, vai ser a densidade vezes h² vezes b sobre 2. Agora que eu sei a massa, agora que eu sei os momentos, eu já consigo calcular o centro de massa. Primeiro, a coordenada x, x barra. X barra é o momento em relação a y sobre a massa. Momento em relação a y está aqui, ó. É a densidade vezes h vezes b² sobre 2. Dividido, a massa é a densidade vezes h vezes b. Simplificando aqui a densidade, simplificando a altura, simplificando o b, resposta b sobre 2. Ou seja, em x ele está na metade ali da base, o que é de se esperar. Bora ver a altura agora. Então, y barra vai ser o momento em relação a x sobre a massa. O momento em relação a x vai ser densidade h² vezes b sobre 2, dividido densidade vezes altura vezes a base. Simplifica. E no final, eu vou ter h sobre 2. Então, gente, para encerrar, quem é meu centro de massa, quem é o meu x barra, y barra, ele vai ser b sobre 2, h sobre 2. Então, se eu for olhar aqui para o meu retângulo, o centro de massa está na metade da base e na metade da altura. Então, ele está mais ou menos bem aqui. Esse daqui é o meu centro de massa. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Claro, é uma questão dessa, pode dar um pouquinho de trabalho, né? Porque você vai ter que calcular 3 integrais para depois jogar na fórmula x barra y barra. Mas não é difícil, né? Basta você ter paciência e ter calma nessas horas. Vamos lá, próximo exercício. Determine o centro de massa de uma lâmina semicircular com densidade constante. Vamos fazer essa daí também. Vamos lá. Uma lâmina semicircular.
Aí aqui eu só vou escrever que a densidade é constante de novo. Olha só, gente, a mesma história. Eu posso posicionar essa minha lâmina onde eu quiser no plano cartesiano, né? Então eu vou tentar posicionar de um modo que vai facilitar meus cálculos. Diferente do outro ali, eu não vou posicionar assim, ó. Não vou. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque se a lâmina é semicircular, eu vou usar quais coordenadas? Polares. Então, se eu for usar coordenadas polares, é mais fácil posicionar eles aqui mais para o centro, que fica mais fácil de eu saber quem é o raio e quem é o θ. Então, aqui, ó, não vou fazer isso. Vou posicionar desta forma aqui, para ficar muito mais fácil para mim. Pronto, então essa aqui é a minha lâmina semicircular. O raio dela, vou chamar de R maiúsculo. E agora, tanto faz se você vai usar coordenadas polares ou coordenadas cartesianas, porque a fórmula é a mesma. A fórmula sempre vai ser o momento, aqui ó, a fórmula vai ser sempre o momento sobre a massa. Agora, se na hora que você for calcular o momento, você quiser transformar essa integral para coordenadas polares, você pode. Quiser transformar isso daqui, pode também, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, eu vou usar coordenadas polares. Então, o R, nesse caso, está entre 0, né, começa aqui na origem, e termina nesse R maiúsculo. E já o θ, ó, o θ, gente, vai estar entre o que e o que nesse caso aqui? O θ. Entre 0 e π, né? Ou seja, só vai no primeiro e segundo quadrante, não chega no terceiro nem no quarto. Então, θ vai de 0 até π. Pronto. Então, agora, vamos lá, começando com a massa. Na hora que eu for calcular a massa, eu já vou aplicar aqui as coordenadas polares. Então, a massa vai ser a densidade. Era para ser só a densidade, mas como eu vou transformar para polares, então aqui vai ficar de 0 a R maiúsculo, de 0 a π, aí eu já vou ter que colocar o jacobiano aqui. Então, vai aparecer o jacobiano. Então, R, aí dr, dθ. Pronto. Então, o que era para ser só a densidade, apareceu o jacobiano, porque eu mudei para coordenadas polares. Isso aqui é constante, posso tirar da minha integral. Então, vai ficar a densidade. Integral de R vai ficar R ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a R maiúsculo. Integral de dθ é só o θ de 0. Ou de 0 é só a π, né? De 0 a π. Bom, isso aqui vai dar a densidade π R ao quadrado sobre 2. Está aqui. Já calculei a massa, agora vou calcular os momentos. Então, vou calcular primeiro o momento em relação a y, já colocando em coordenadas polares. Então, aqui vai ficar de 0 a R, aqui vai ficar de 0 a π. Aí, cuidado, gente. Aqui era para ficar a minha densidade vezes x. Só que em coordenadas polares, quem é o x? É R cosseno. R cosseno θ. E ainda tem o jacobiano aqui, né? R. Então, dr dθ. Tudo bem? Aí tá. Então, aqui vai ficar, tira a densidade, fica a densidade. Aqui vai ficar R ao quadrado, a integral é R ao cubo sobre 3, de 0 a R. E aqui a integral do cosseno é seno. Então, seno de 0 a π. Só que bem aqui, ó, quanto é o seno de π? É 0. Quanto é o seno de 0? É 0 também. Então, esse daqui vai zerar. E se esse vai zerar, todo mundo vai zerar. Tá? Então, o momento em relação a y para essa minha lâmina semicircular é 0. Vamos ver agora o momento em relação a x. Então, o momento em relação a x vai ser integral de 0 a π, integral de 0 a r, vai ser minha densidade, vezes y, só que y aqui é r vezes seno, vezes o jacobiano, dr dθ. Isso aqui vai ser a minha densidade,
vezes r ao cubo sobre 3, isso de 0 a r, e a integral do seno é menos cosseno. Então, eu vou colocar o menos aqui fora, e aqui só o cosseno, que vai de 0 a π. Aí vou continuar aqui embaixo. Então, o momento em relação a x vai ser menos a densidade, r ao cubo sobre 3. Aqui, cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Aí, menos, cosseno de 0 é 1. Então, menos 1, menos 1. Cuidado, gente, nessa hora aqui para você não anular, tá? Isso aqui é menos 1, vai dar menos 2. Aí, menos 2 com esse menos aqui, vai ficar 2/3 daqui da densidade, r ao cubo. Pronto. Da feita que você calculou a massa e os momentos, você já consegue calcular o centro de gravidade. Então, ó, x barra vai ser o momento em relação a y sobre a massa, só que o momento em relação a y é 0. Tá? Isso daqui é 0. Então, o x barra vai ser 0. E o y barra é o momento em relação a x sobre a massa. Aí vamos lá, o momento em relação a x é 2/3 de ρ, 2/3 da densidade r ao cubo, dividido pela massa. Aí a massa é ρ π r ao quadrado sobre 2. Aqui, para a gente não se confundir, vou fazer o seguinte, vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, y barra vai ser 2/3 da densidade r ao cubo, aí vezes, agora eu vou inverter isso daqui. Vai ficar o 2 em cima, dividido pela densidade π r ao quadrado. Pronto, o que dá para simplificar? A densidade eu simplifico, está aqui. E esse r ao quadrado, eu vou simplificar com r ao cubo, vai ficar só r. Então, no final vai ficar 4 vezes r dividido por 3 vezes π. Tá? Então, esse daqui é o meu y barra. E no final, o meu centro de massa vai ser 0 em x e 4r dividido por 3π. Então, no caso, meu centro de massa, ele vai estar em cima aqui do meu eixo y. Seria algo, sei lá, mais ou menos por aqui. O meu centro de massa. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Tá, então olha só. Tem mais um exercício que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar para casa e a gente vai fazer na aula que vem, na segunda-feira. Então, vou só mostrar ele aqui para vocês. Exercício 3. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Tá aí os vértices e a densidade está dessa forma. Perceba que agora, como ele me disse que a função da densidade não é constante, ele me disse a posição da minha região. Então, eu não posso escolher a posição. Isso aí vai ser um triângulo, mas ele tem essa posição que ele está dando aí, ó, 0, 0, 1 em 0 e 1 em 2. Então, tente fazer em casa. Na próxima aula a gente vai começar com esse exercício. Gente, boa prova para vocês. E mais uma vez, por favor, estudem todo o conteúdo. Não é só dessa semana. Claro, pode cair o que a gente estudou aqui? Pode. Mas também pode cair da semana retrasada. Eu já estou avisando. Pode anotar aí, o professor falou. Eu não posso esquecer, então estude. E é isso. Então, boa prova para vocês. A gente se vê na semana que vem. Até mais.